E hoje temos aqui na Casa de Jesus o nosso irmão palestrante Alberto Ferreira, de Joinville, da Sociedade Espírita Joinvilense, e ele irá nos falar sobre perdão e auto-perdão. Que Jesus o abençoe. Não, pode ser. Só falar. Muito boa noite, queridos irmãos. Está chovendo. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver-nos a todos. E nós rogamos aos guias e protetores dessa casa, bem como aqueles amigos que nos acompanham, para que o tempo que nós vamos passar aqui reunidos sejam momentos de muita paz, de muito amor e de muita alegria em nossos corações. É o que eu desejo do fundo do meu para todos nós nessa noite. Uma das figuras mais emblemáticas da história do cristianismo recebeu uma alcunha, um nome, e ficou conhecido por nós por um nome que não foi o seu de batismo. A primeira vez que este homem encontrou-se com Jesus, foi Jesus que lhe deu o nome que ora nós conhecemos. No seu primeiro encontro, quando seus olhos se cruzaram, este, que foi batizado como Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, Bar no aramaico quer dizer filho. E nesse encontro, Jesus, quando olha para ele, diz: tu és Simão, filho de Jonas, mas doravante chamar-te-ei Cefas, que quer dizer pedra. Pedra, a pedra pela qual ele mais tarde, através da verdade que este homem carregaria, a igreja do Cristo seria construída no coração de todos nós. Simão, Cefas, pedra. Cefas no aramaico quer dizer pedra, mas é pedra no masculino. Como no grego não tem pedra no masculino, tentaram fazer um silogismo chamando de Petrus. E para nós, quando traduziram do grego para cá, ficou Pedro. Pedra no masculino. Era um homem extremamente sisudo. Dizem que era alto, com os ombros largos, devido ao fato de que vivia da pesca, puxando redes dia após dia, as mãos calejadas, a pele vincada, devido ao sol e ao sal do mar. Era um homem que não gostava de muitas conversas, dedicava-se com muito amor à sua família, que não tinha filhos, mas tinha uma esposa e a sogra a qual ele cuidava. E era um homem impetuoso. Aquele tempo, as pessoas olhavam, não é só naquele tempo, hoje também, olhavam muito o que o outro estava fazendo. Então os vizinhos costumavam vigiar para ver se as pessoas estavam indo à sinagoga ou não estavam, porque era uma obrigação. Era uma obrigação, o que nós fazemos aqui hoje de livre e espontânea vontade, com exceção das crianças, que tem que vir porque os pais trazem. Naquele tempo era-se obrigado a ir à sinagoga. E quem não fosse, podia ter uma reprimenda. Então, ficavam todos vigiando o outro, se fazia as suas abluções, se fazia as suas orações. Se chegava ao ponto, muitas vezes, que tem um hábito que mais tarde os muçulmanos herdariam, mas naquele tempo muitos judeus oravam com a testa assim. E aí tinha gente que batia com a cabeça na parede, assim, com a testa na parede, ficava roxo. E aí no outro dia a pessoa dizia: nossa, eu passei a noite orando, né?
É uma pessoa, mas era mentira. Então era tudo para fora, e por isso que Jesus os chama de sepulcros caiados, que são brancos por fora, mas são podres por dentro. E Pedro então não gostava de ir à sinagoga, ia porque era obrigado. Não gostava daquelas trincas, daquelas discussões que duravam horas e horas a respeito de um texto, de uma frase, de uma palavra, que poderia ter várias interpretações. Mas ele encontrou-se com o Mestre. E nós usamos hoje a história dele para servir de pano de fundo ao tema ao qual nós vamos falar, que é o auto-perdão. A primeira pessoa que o apresentou a Jesus foi o seu irmão, André. André, diferente dele, já não era um pescador costumaz, já era um homem que buscava já um profeta há muito tempo, já era um buscador espiritual, tanto que era discípulo de João o Batista. João tinha não era conhecido assim, que nem Pedro não era conhecido assim. Simão Batista, o batismo foi algo que ele um ritual que ele criou, muito bonito, que tinha um significado da pessoa deixar para trás o que ela era, e a partir daquela água que lhe lavava o ser antigo que existia ali, a partir daquele momento ele se transformava e seguia em nova direção. Hoje serve para outras, né? Tanto que batiza a criança por causa do pecado original, e não tem sentido, porque não é consciente este ritual, né? Mas não estamos aqui para falar disso. Mas João era aquele que vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, tinha uma tira de couro de camelo atravessada no peito, e colocava o dedo na ferida dos fariseus hipócritas, esses sepulcros caiados. E dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque os tempos estão chegando. Ora, os tempos que estavam chegando era o seu primo. Quem não sabe, Jesus e João eram primos. A chegada do seu primo eram esses tempos novos que se aproximavam da terra. Então quem levou Jesus até Pedro foi seu irmão André, o irmão de Pedro. Jesus foi até João para batizar-se também, como se marcasse aquele ritual, marcasse o início da sua vamos dizer, da trajetória conhecida por nós hoje. Porque do passado de Jesus nós sabemos alguma coisa do seu nascimento, um fato que ocorreu aos 12 anos e mais nada. Tudo que nós sabemos começou aos seus 30 anos. E o momento que inicia essa jornada é este batismo. Quando João o batiza, quando ele se aproxima, João diz assim: mas era eu que devia estar aí, você aqui. E Jesus disse: faze o que tem que fazer. E então João derrama as águas sobre a cabeça do mestre, e diz o Evangelho que naquele momento apareceu uma pomba, e uma voz ecoou dizendo: este é o meu filho bem-amado. A pomba é um símbolo. O Novo Testamento é um livro carregado de símbolos. E é preciso, muitas vezes, ler o Novo Testamento sabendo que é um livro que não podemos levar ao pé da letra muitas palavras, exatamente por causa desses símbolos. Porque o símbolo fala, muitas vezes, com muito mais força a nossa alma do que uma explicação inteira sobre determinado assunto. O símbolo, mais tarde, o psicólogo Carl Gustav Jung chamaria de esses símbolos de arquétipos, de tipos antigos que são comuns a todos nós, que nós podemos entender através dos símbolos, sem explicação. É como se eu pedisse para que todo mundo aqui, de repente, pensasse num símbolo, num sábio, por exemplo.
Eu disse para todo mundo fechar os olhos. Imagine um sábio. E se a gente durante um tempo imaginasse um sábio e a gente pudesse ver, que nem nas histórias em quadrinho, aquelas bolinhas do pensamento aqui em cima, eu tenho certeza que o sábio de muitos aqui seriam parecidos, talvez um senhor de barba compridas, com um cajado, talvez alguns imaginem um oriental, as barbas brancas, o cabelo branco. Pode ser que os mais jovens pensem no Obi-Wan Kenobi do Star Wars, né? ou Gandalf do Senhor dos Anéis, né? Que é um arquétipo, aquilo construído, que nós olhamos, é um homem sábio, porque é um tipo antigo. Então o Novo Testamento era carregado de símbolos. E era preciso que fosse escrito assim, porque ia demorar muito se fosse descrever tudo que os homens sentiam. Porque naquele tempo se escrevia, pergaminho era uma coisa raríssima. Demorava quase um mês para fazer uma folha de pergaminho. No mais, se escrevia em coro. Os escribas, que eram os responsáveis pela escrita, de manter as escrituras, eles cobravam por caractere. É mais ou menos como uma planilha do Excel hoje, né? Tantas colunas vezes tantas linhas, dá uma quantidade X de caracteres. Eles cobravam assim, eu escrevi aqui tantas colunas, porque ficava um caractere embaixo do outro. E, acreditem, sem ponto, sem vírgula e sem espaço. Era tudo escrito numa tripa só. A vírgula, o ponto, espaço, travessão, nova linha, isso veio lá por volta de 1600. Já pensou? Até então, só os sábios entendiam aquilo ali, porque eram as palavras tudo juntadas uma com a outra. Quem sabia aonde o espaço era quem podia passar o conhecimento adiante. Então imaginem quantas coisas que foram emendadas no lugar errado depois. Você quer um exemplo? Jesus está na cruz e ao seu lado aquele que ficou conhecido como Dimas, o bom ladrão. E Dimas vira-se para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz: em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas tem muitas tradições que dizem assim: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Não mudou? Mudou completamente, né? Pois é, quem que botou a vírgula ali antes ou depois do hoje, a gente não sabe. Mas Jesus diz: em verdade te digo hoje, um dia estarás comigo no paraíso. E não, hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma diferença muito grande. Pois então, por isso que nós utilizávamos estes símbolos quando se escrevia, as tradições se passavam então da oralidade para a escrita. Porque não tinha vírgula, nem ponto, nem espaço, era tudo junto, uma coisa só. Então a pomba branca aparece e naquele momento se diz: este é o meu filho bem amado. Inicia-se então o apostolado do mestre a partir deste ritual. E aí que João Batista olha para André e diz: a partir de agora é esse aí que você segue, não é mais eu. Segue esse aí. E André então leva Jesus até Cafarnaum e lá encontra-se com Pedro. E no primeiro encontro que eles têm é muito interessante, porque Pedro está voltando de uma pescaria de 3 dias, em que ele não pegou nada. 3 dias com o barco no mar e não pescou nada. E como eu disse antes, era um homem muito impetuoso. Então ele volta um pouco mal-humorado. E Jesus aproxima-se dele e André vem dizendo: esse aqui é aquele profeta que eu falei para você, lembra? E ele responde: quem que está interessado em profeta? Eu quero ver quem é que vai botar comida na mesa.
com a barriga vazia, quem que vai? Você e seus profetas. Ele disse, não, mas esse aqui é diferente. Eu passei 3 dias no mar agora e não peguei nada. E aí Jesus diz assim para ele, joga teu barco novamente ao mar e eu vou contigo. Não, eu vim de 3 dias, mas daí os olhares se cruzam. Joga o teu barco no mar novamente e eu irei contigo. E como se fosse uma ordem, Pedro coloca o barco no mar novamente, Jesus com ele. E após navegarem, a navegação sempre costeira, após navegarem algum tempo, Jesus disse, joga as tuas redes para o lado direito do barco. Foi um momento muito especial. Não, mas eu pesquei bastante, eu já tive aqui, joguei tarrafê, joguei rede aqui, não dá nada. Joga as tuas redes para o lado direito do barco. E aí Pedro então jogou a rede. E quando ele puxa a rede novamente, ela vem carregada de peixes, ao tal ponto que o barco fica cheio, e tem que chamar um barco do lado para carregar mais um pouco daquele tanto de peixes que veio na rede. E quando chegam à beira na areia, então se faz uma festa, com aquela quantidade imensa de peixes. Mas Pedro ainda fica um tanto quanto desconfiado daquele homem. Passa um tempo, ele precisa digerir aquele encontro. Narra-nos a benfeitora Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, este encontro e mais um que se seguiria logo depois, quando então André o convida para ver uma pregação. Jesus estaria na beira da praia, aí subiria então a uma pedra, onde ele falaria à multidão. Seria um encontro que mudaria a vida de Pedro. E é naquele encontro, ali na beira do mar, dos 3 dias que Pedro volta, que ele diz, tu és Simão, filho de Jonas, doravante chamar-te-ei Cefas. Até o momento em que Jesus encontra Pedro no mar, Pedro na areia, consertando redes, e diz, o que fazes? Conserto redes, pois sou um pescador. Segue-me, e eu te farei um pescador de almas. E Pedro deixa as redes e o barco na beira do mar, e a partir daí, não mais ficará longe de Jesus, durante esses 3 anos seguintes. Eu vou pular um pouco essa história agora, esse momento, esse primeiro encontro, para passarmos para a última quinta-feira que os dois conviveriam juntos. 3 anos depois deste primeiro encontro, em que Jesus diz a eles, seria o que conhecemos por Quinta-feira Santa. Quando Jesus diz a eles que gostaria de passar com eles a Páscoa. Quero muito estar convosco nesta Páscoa. Nós aqui do Ocidente, a gente não tem noção o que é uma Páscoa naquele tempo para o povo judeu. Era algo muito importante, era uma data muito sagrada. Era uma data em que nós passamos, não digo nós, porque talvez alguns de nós estivéssemos lá, jogamos pedras na cruz, que nem diz, né? Em que os judeus passavam com as pessoas mais queridas aquela celebração. A Páscoa era a celebração da libertação do povo judeu do jugo do Egito, quando ficaram escravos durante 400 anos. E foram então libertados por Moisés. Deve conhecer a história, né? Teve as pragas, teve lá as águas viraram sangue, vieram os gafanhotos, etc. e tal. E no final, então, tem um anjo da morte que visita as casas. As casas, Moisés recebe a ordem de Deus para que emolem um cordeiro e com o sangue do cordeiro façam um sinal em cima das portas das casas. E as casas que tiverem este sinal, o anjo da morte dará um salto e não levará o primogênito da casa.
O salto no aramaico quer dizer Pessat. E aí Pessat quer dizer Páscoa. Então esse momento que o anjo pula e não leva o filho mais velho. Mas o faraó não pintou a sua casa e o filho mais velho do faraó foi então levado pelo anjo da morte. E ele, em desespero, liberta o povo judeu e eles saem caminhando pelo deserto, se abre o Mar Vermelho, essa história toda. Pois isso aconteceu 1.700 anos antes desta quinta-feira que nós estamos narrando. E passar a Páscoa era algo muito sagrado. Nós não temos dimensão da importância. Se nós pegarmos o nosso Natal aqui, deve dar 10% do sentimento que um judeu aquele tempo tinha com as pessoas mais queridas e a importância de estarem juntos naquela passagem. Então Jesus chama os seus discípulos, para estarem com ele naquele momento, na última ceia, como ficou conhecida por nós. E é naquele encontro, naquela última ceia, naquela última reunião em que eles fazem, que Jesus diz coisas magníficas aos seus discípulos. É ali que ele ensina-os como eles devem sair levando o evangelho adiante. É ali que ele ensina-os a importância do amor. Se me amardes, guardai os meus ensinamentos. É ali que ele fala isso. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco para sempre, e vos fará lembrar tudo aquilo que eu tenho dito, e vos explicará todas as coisas. E o Consolador já veio e já nos explica todas as coisas, já compreendemos racionalmente todas as coisas e a forma como as coisas acontecem. Mas principalmente nos faz lembrar daquele cristianismo antigo, primitivo. E é ali, nesse último momento, que Jesus diz a eles, nessa noite, um de vocês vai me trair. E Pedro, como eu disse antes, era um homem muito impetuoso. E de imediato ele diz, eu nunca vou lhe trair. E Jesus diz a ele, Pedro, nesta noite ainda, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E Pedro fica desconfiado. E aí então os outros também começam a se preocupar. E perguntam se serão eles. Né? Acaso serei eu, Senhor? Acaso serei eu, Senhor? Perguntam os outros discípulos. Acaso serei eu? Eu nasci em Minas Gerais, mas eu morei já muito tempo no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul eu tive há muito tempo atrás uma namorada que morava numa cidadezinha chamada Uruguaiana. Uruguaiana fica na fronteira do Uruguai. E tem uma história que se conta lá fica na fronteira, atravessa a rua, está no Uruguai, daí atravessa o rio, está na Argentina. Faz quase 3 fronteiras. E dizem lá que tinha um padre que não gostava muito de uruguaios, nem de castelhanos. E esse padre, sempre que fazia a sua missa, ele falava muito mal dos castelhanos, mas o delegado de Uruguaiana casou-se com uma castelhana e foi tirar satisfação com o padre e disse, eu quero que o senhor pare de falar mal das castelhanas da missa, porque senão eu vou lhe prender, porque eu sou casado com uma castelhana. E aí diz que no outro domingo o padre sentou, o delegado sentou assim bem na frente com a arma, segurando na arma para ver o que o padre ia falar. E lá pelas tantas o padre estava narrando essa mesma última ceia que eu estou contando, essa mesma passagem do Novo Testamento, e o padre diz assim, então, os seus discípulos lhe perguntaram, acaso serei eu, Senhor? Porque ele havia dito que um deles o iria trair. E perguntou João,
acaso serei eu, Senhor? E perguntou perguntou Tiago, acaso serei eu, Senhor? E Judas pergunta, acaso serei eu, Senhor? Ele não falava mal, mas conseguiu. Isso é uma piadinha que não dá para contar no verão aqui, né? Aqui em Balneário. Mas, brincadeiras à parte, sempre quando eu vou contar, me vem essa piada, acaso serei eu, Senhor? Porque no Evangelho está exatamente assim, né? Bom, mas o fato é que eles não acreditavam que algum deles iria traí-lo. Mas depois de ceiarem, depois de estarem juntos, depois de Jesus lhe mostrar como eles deveriam seguir o seu caminho, ele vai para o horto, para o Monte das Oliveiras, onde ele vai aurir forças para o que ele vai passar no dia seguinte, e pede então que seus discípulos fiquem deitados, vigiando, na distância de uma pedrada. Deve ser uns 30 metros, né? Dependendo da pedra também, né? Dependendo de quem joga, né? Mas por aí. Bom, o fato é que eles dormem durante essa vigília. E quando Jesus volta, já estão os soldados sendo trazidos por Judas. Judas vem à frente e ele vai então dar um beijo para indicar aos soldados quem que é Jesus. Porque os galileus eram muito parecidos. Usavam as mesmas roupas, penteavam o cabelo da mesma maneira, repartido ao meio, a barba também era repartida ao meio, as suas roupas eram diferentes das pessoas de Jerusalém. E eram todos pescadores, com exceção de Judas, que não era ali da Galileia. Judas era de Queriote. Então era uma cidade, Judas Iscariote, Judas de Queriote, já era uma cidade que já tinha... Mas os pescadores, o pessoal da Galileia, se vestiam muito parecidos, e aí ele vai dar um beijo em Jesus. Por isso que a gente diz o beijo de Judas, né, quando alguém entrar, para indicar ao soldado, esse aqui que tem que prender. E quando os soldados pegam Jesus, lembra que eu disse que Pedro é impetuoso? Pedro pega a arma de um deles e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E naquele mesmo instante Jesus diz, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E cura a orelha, toca e cura a orelha do soldado. É preso, os discípulos se dispersam e são levados para a casa de Caifás, onde tinha um átrio na frente da casa, um portão onde Jesus, lá dentro era possível de se ver Jesus amarrado. E ali aquele pessoal que gosta de saber o que aconteceu, o que está acontecendo, pessoal que gosta de sangue. Hoje em dia não tem mais isso, a gente já está evoluído. Mas, brincadeiras à parte, naquele tempo ficou o pessoal do o que está acontecendo, quem que prenderam, o que houve. Fizeram uma fogueira na frente que ficava constantemente acesa, na casa de Caifás, ali na frente. E então, Pedro foi lá sorrateiramente, disfarçado, infiltrado, para saber o que aconteceu com o mestre, o que queria acontecer com ele. Quando ele olha lá para dentro, e está lá Jesus com as mãos atadas para trás. Ele senta-se por ali e de repente, passando algum tempo, alguém olha para ele e diz assim, mas espera aí, você não é um daqueles que seguiam esse Galileu que está preso aí? E ali, naquele momento, porque lá, com Jesus do lado, era muito fácil ficar corajoso, né, sacar a arma, porque ele já havia visto Jesus fazer coisas magníficas. Já havia visto curar aleijados, curar leprosos, fazer com que homens que nasceram aleijados se levantassem, segurassem as suas macas e saíssem caminhando. Então, estar do lado de Jesus era muito fácil e corajoso. É mais ou menos como você entrar numa briga com 3 amigos de 3 metros de altura, você põe eles na frente, né? E diz, pode vir, né? Então, naquele tempo, Pedro estava muito corajoso naquele momento, mas ali sozinho, porque Jesus se deixou prender. Judas, o Consolador, nos ensina, nos mostra, e aí os mortos saindo dos túmulos para vir nos contar a verdade. Nós sabemos já que Judas não traiu o mestre. Ele não vendeu pelas 30 moedas de ouro. Na verdade, ele queria que a revolução acontecesse rápido.
Ele queria que Jesus o reino que ele queria implementar, se implementasse de uma vez, porque pensou ele, quando for preso, aí ele vai fazer todos aqueles milagres que eu vi fazer, e vai libertar-nos do povo judeu do jugo dos romanos. Mas Jesus se deixou levar. Diz o irmão X, no livro Reportagens de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, irmão X foi repórter, Humberto de Campos, pseudônimo irmão, foi repórter na última existência. E estando em espírito lá naquelas bandas, de repente o seu mentor diz assim, você sabe quem é aquele que está sentado ali? Ele disse, não, aquele ali é Judas. E ele diz, e eu então não consegui segurar a pena de repórter e fui fazer uma entrevista com ele. E faz uma entrevista com Judas, magnífica. Em Judas conta isso, eu não quis trair Jesus por 30 dias. Ele tinha dinheiro, era filho de pais ricos. Ele queria que o reino fosse implementado, mas ele não sabia que o reino era para ser implementado dentro do coração de cada um de nós. Não havia aprendido ainda, apesar da convivência com o mestre. A mãe de Chico também, Maria Dolores, num livro Cartas de uma Morta, também fala uma poesia magnífica no encontro de Jesus com Maria de Magdala. Ela pergunta, Senhor, onde é que estivesse nesses 3 dias? Ele estive nas profundezas dos umbrais, trazendo o meu amigo Judas que se suicidou. É por isso esses 3 dias que demorou, né? Que a gente diz que demorou, para termos notícias do mestre. Bom, o fato é que Pedro, naquele momento, nega quando pergunta, tu não é um desses aí? Ele disse, não, nunca vi esse Galileu. Lá pelas tantas, o tempo passa, e de novo alguém lhe pergunta, reconhecendo as vestes, tu não é um desses que seguem esse Galileu que está ali preso? E agora ele já tinha visto o que os soldados tinham feito com Jesus lá dentro, e aí sim, não, nunca vi, nem conheço. E de madrugada, uma nova pergunta, tu conheces esse que está preso? Não, eu não conheço. E nesse exato momento, o galo canta, conforme havia dito o mestre a ele. E ele olha lá para dentro. E Jesus aí está olhando, já para sustentar o seu olhar, não como um julgamento, mas sabia que o amigo não suportaria a dor de ter traído aquele que amava, porque Pedro amava Jesus com todas as suas forças. E ele sai desesperado, correndo. O tempo vai passar, Jesus ressuscita, vai ser crucificado, aparece para os seus discípulos. Ressuscita é um símbolo também. Aparece para os seus discípulos, e na última vez que ele aparece a eles, Pedro resolve de novo lançar o barco ao mar, ele, Tiago e João. Provavelmente estavam sem comidas, eles estavam todos perdidos, não sabiam o que fazer depois que Jesus é crucificado. Ficaram todos juntos lá na casa de Marcos, na casa da mãe de Marcos. Marcos tinha 12 anos nessa época, mas Marcos conviveu com esses homens ali, viu o temor deles, caiu uma agulha do outro lado, eles ficavam, porque os seguidores de Jesus já começavam a ser perseguidos nesse tempo. E Marcos, a mãe de Marcos, já havia se convertido ao mestre e recebeu todos eles dentro da sua casa. E provavelmente acabou a comida, e numa noite lá eles resolvem ir pescar de novo. Pedro, Tiago e João. E depois de passarem a noite, quem narra isso é João, no último capítulo, no último versículo do seu evangelho. E lá pelas tantas, depois de passarem a noite inteira tentando pescar alguma coisa, não pegam nada. Mas alguém lá da beira da praia grita para aqueles 3 que estão no barco, joga de tuas redes para o lado direito do barco. E é por isso que eu narrei aquela primeira história, aquele primeiro encontro.
E eles jogam. Aí João fala algo bem interessante. E nesse momento, Pedro olha para si e está nu. Lembra que eu falei que é um livro de símbolos? É claro que Pedro não estava nu dentro do barco, 5 horas da manhã. Mas era preciso que ele estivesse sem todas as suas cascas, sem todas aquilo que lhe prendia o homem velho que ele era, para o que iria acontecer logo em seguida na beira da praia. Quando eles jogam a rede, vem de novo ela carregada de peixes. E narra João que ele nem esperou o barco chegar, ele se jogou e foi nadando, porque sabia que era o mestre que estava lá. E Jesus acende uma fogueira e pede a eles um peixe que ele vai assar para eles. Um peixe assado por Jesus deve ser bom, né? E ele pede um peixe, dê-me um peixe que eu vou assar. E ele assa e eles comem. E Jesus convida-o a caminhar com ele. Pedro, caminha comigo. E Pedro está esfuziando, está vibrando de alegria, porque ele amava o mestre com todas as suas forças. E estava ali de novo, caminhando com ele na beira da praia. Era tudo que ele queria. Estava ali de novo, convivendo, estando perto dele. E lá pelas tantas, Jesus pergunta assim: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Nossa, Senhor, eu te amo com todas as minhas forças. Então apacenta as minhas ovelhas. Continuam caminhando. E Pedro, feliz da vida. E daqui a pouco Jesus pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E diz João, e Pedro então tem um estranhamento. Porque ele já havia visto o mestre fazer coisas magníficas. Já havia visto o mestre entrar na cabeça de alguém, antes que a pessoa pensasse, ele já tirar dali o pensamento, o sentimento. Nós somos as suas ovelhas, eu sou o bom pastor. Conhecia cada um de nós. Conhece a cada uma das ovelhas. Como é que ele não sabe o que eu estou sentindo? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Isso é bom. Caminho mais um pouco e daqui a pouco de novo a mesma pergunta. Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro não consegue conter a tristeza por pensar que Jesus pode duvidar do seu amor. Lhe perguntando 3 vezes a mesma pergunta. E começa a se dar conta, a partir dessa reflexão, que na verdade os 3 anos que ele passou junto com o mestre foram uma preparação para aquele momento. Começa a se lembrar de cada vez que esteve junto com ele. Se lembra do primeiro encontro. Se lembra do momento em que ele foi elogiado por Jesus. Que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. E tu, Pedro, que dizes? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que falou através de ti, mas o meu Pai. E Pedro fica numa alegria imensa. Foi elogiado na frente de todos os outros. E em seguida Jesus diz: nós temos que ir para Jerusalém, porque lá farão o Filho do Homem passar por todas as coisas. Mas eu não vou deixar que ninguém faça nada com o Senhor. Lembra que eu disse que ele era muito impetuoso? E de imediato Jesus diz assim: afasta-te, Satanás. Até quando vais me estouvar, vais me atrapalhar? E Pedro, coitado, ficou bipolar, assim, estava naquela alegria. E a Amélia Rodrigues, de novo, narra que naquela noite, que eram caminhantes das estradas, andavam de lugar em lugar pregando.
quando a fogueira estava quase se apagando, os outros dormiram, Pedro foi sorrateiramente ao mestre e disse: Senhor, eu te amo tanto, eu estou te atrapalhando, dize-me. E Jesus então descortina a ele a respeito da mediunidade. Que ora estamos conectados com os espíritos superiores quando estamos com os nossos pensamentos elevados, e ora estamos conectados com os nossos irmãos que ainda não conseguiram enxergar o caminho a seguir, conforme a nossa vibração interior. Lembra do primeiro, depois daquele primeiro encontro, quando ele vai naquela primeira pregação de Jesus, que André diz: hoje ele vai pregar na beira da praia, e ele vai, detalhe curioso, para saber, mas o que esse homem faz? E no caminho ele encontra aquele bando de aleijados, de miseráveis, caminhando, indo em direção à praia, e ele olha aquilo, mas que barbaridade! Não falou que barbaridade, não era gaúcho, mas falou, que horror! Enganando o povo, ele quis dizer assim, né? Ficou revoltado, né? Até que chegam lá onde Jesus iria pregar, ele viria de barco, e ele, por essas coisas da vida, vão empurrando ele acaba parando na frente da pedra, onde Jesus iria falar à população naquele dia. E ele fica ali na frente, e Jesus vem e começa a falar do reino e das pessoas que ele iria necessitar para que essa ideia nova, essa boa nova, se espalhasse pelo mundo. E de repente uma mulher lá atrás diz assim: Senhor, eu ajudo a espalhar essa boa nova aí, mas o Senhor tem que curar minha filha. Ela estava com a filha desfalecida nos braços. E Jesus diz assim: traz ela até aqui. Mas a mulher estava lá atrás, no meio daquela multidão. Então, isso também é a Amélia Rodrigues que conta num livro Trigo de Deus. E aí vão passando a menina de mão em mão até que chega na mão de Pedro, e Pedro coloca assim, e ela diz que então Jesus coloca a destra sobre a testa da menina, e a menina desperta. E quando ele tira a mão, a ponta das suas vestes roça o peito de Pedro. E Pedro tem um frêmito, um choque, uma energia lhe percorre o corpo, e ele entra em estado ampliado de consciência. E aí, tanto que ele fica ali, depois que ele desperta disso, já foi todo mundo embora, já tiraram a menina do lado, já estava lá assim parado, Jesus já foi embora, a multidão tinha ido embora e só ficou ele. E aí diz que depois desse tempo ele fica pensativo, diz, o que aconteceu comigo, até que eles se encontram na beira da praia. Ele vai lembrando de cada encontro, de cada momento que Jesus foi construindo nele e regando uma sementinha para aquele encontro. E é por isso que a gente diz que aquele encontro na beira da praia, lá quando ele estava pescando, é o hino do alto perdão. Porque se Pedro não tivesse se auto-perdoado por ter negado o mestre 3 vezes, talvez a história do cristianismo chegasse a nós hoje de maneira diferente. Iria chegar com certeza. Mas a escolha do apóstolo de seguir adiante. Porque a mão do mestre estava ali para dizer assim, e diz para todos nós 2000 anos depois: tu me amas. E para cada erro que nós tivermos, de novo vai estar a mão dele estendida: tu me amas. Como se dissesse, e como disse o próprio apóstolo depois, o amor cobre a multidão dos pecados. Não interessa quantas vezes nós tenhamos errado na nossa existência. Nenhum de nós conseguirá voltar 1 segundo lá atrás e refazer nada. Mas daqui para frente, nós conseguimos construir um futuro melhor. Não interessa os nossos erros, a vida dará conta de nos cobrar. Não interessa o que nós fizemos. Interessa seguirmos adiante, confiantes. Usarmos essa força que reside em todos nós do alto perdão.
perdoarmos os nossos erros, aceitarmos as nossas limitações e seguirmos adiante, confiantes, porque aquela mão que diz tu me amas continua estendida para cada um de nós. Enquanto nós ficarmos dizendo, eu não posso, eu fiz tanta coisa ruim, ou aquela mágoa, aquele erro, aquilo que eu cometi que me faz sentir um arrependimento, enquanto aquilo ficar nos remoendo, nós vamos ficar estacionados. O erro já foi cometido, sigamos adiante, perdoemo-nos, para começarmos a fazer aquilo que Jesus nos diz. Os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem 3 sujeitos nisso aqui: Deus, o próximo e nós mesmos. Aceitemo-nos, perdoemo-nos e sigamos adiante, confiantes que a mão do Mestre continua estendida, continua o convite. Tu me amas. Obrigado. Nós aqui agradecemos a você, Alberto, pela excelente explanação da noite.